Seja muito bem-vindo ao Hashtag Arautos, o podcast da Igreja Arautos de Cristo. Eu sou o Jota, eu sou sonoplasta na Igreja Arautos de Cristo e apresentador desse podcast. E hoje tenho um novo encontro com uma outra convidada, ela que é maravilhosa, nossa diaconisa. Ela já tem algum tempo que congrega conosco e, além de tudo, é a companheira da pastora Ana, a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, boa tarde pessoal. É um prazer enorme vir aqui fazer essa entrevista, falar um pouquinho de mim e eu estou muito feliz por essa entrevista. Sim, eu também estou muito feliz por você ter aceito o convite, né? E eu já quero começar com uma pergunta que fala um pouco, para você falar um pouco sobre você, sobre o seu testemunho de vida, como começou a sua vida cristã. Bom, a minha vida cristã começou aos meus 14 anos, numa igreja tradicional, uma igreja que eu amo muito, de paixão. Lá eu congreguei por 22 anos, né? E as minhas lideranças eram maravilhosas, encantadoras, cheias de amor. Então eu tenho experiências boas e ruins, como um todo da nossa vida. E eu tenho um caminhar com Deus desde lá, né? Desde os meus 14 anos. Acredito que vai fazer 27 anos de evangelho e 2 anos de igreja inclusiva. E tem bagagem, né? Tem história para contar. Aliás, são 27 anos. É um longo tempo de caminhada, né? Então você começou o seu evangelho na igreja tradicional. Sim. E hoje você faz parte de uma igreja inclusiva, né? Sim. O que foi que te levou a entrar na igreja inclusiva? Houve alguma divergência assim, na igreja tradicional que te levou a deixar a igreja tradicional e partir para esse caminho? Na verdade, eu era casada com o pai das minhas meninas e... Ele congregava com você? Não, ele nunca congregou. Ah. Ele é conhecedor do evangelho, mas ele nunca congregou em um ministério de ficar firme, de se entregar realmente para o Senhor. Então a nossa vida era bem complexa, porque desde o início ele sabia que eu gostava de mulheres. Eu nunca tinha tido um relacionamento homoafetivo, porque eu achava uma aberração, eu mesma não me aceitava, e eu ficava na Batista Ramai, é o nome da igreja que eu congregava. Todos sabiam que eu gostava de mulher, mas tinha aquela constância de que nós vamos orar, porque o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, e era uma gradativa, segundo o entendimento, né? E então eu entendi aquilo. Quando eu conheci o pai das minhas meninas, eu me apaixonei por ele e eu queria realmente uma família tradicional, porque aparentemente era o correto e porque eu não me aceitava. Então, momentos bons e momentos muito ruins. Experiências muito boas e experiência muito ruim, onde me levou a me questionar diante do Senhor. Então, um belo dia, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu falei para ele que eu iria continuar a adorá-lo, continuar rendendo a adoração a ele, mas que eu não queria mais viver aquela vida que não era minha. Porque eu me sentia fora. Eu me sentia fora de alguma forma. E muitas vezes era muito constrangedor ir para uma igreja e, de certa forma, não que eu ia buscar isso, mas eu me sentia atraída pelas irmãs. E aquilo me incomodava. Um belo dia no culto, eu me retirei do culto, porque eu me senti mal. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E eu sempre orei, jejuei, fiz campanha, subi ao monte, desci do monte, e eu orava e eu pedia para o Senhor: se não é do Senhor esse sentimento, tira de mim. Eu te dou total liberdade para que o Senhor, já que é uma doença, já que é um erro, que o Senhor me liberte desses sentimentos. E o Senhor não fez. Sim. É porque também é um processo, assim, muitas pessoas que fazem parte da igreja tradicional, elas comentam a respeito disso comigo, né? Sim. Falando que elas têm essa consciência de que elas têm o aceite delas
delas fazerem parte do meio LGBT, mas elas se recusam a viver aquilo. Sim. E acho que foi parte do processo que você passou também. Sim. Eu me recusava a viver porque falavam para mim que era errado. Mas até infelizmente ele me traiu por 3 vezes. E aquilo me trouxe dores, marcas que foi passando com o tempo. Hoje eu consigo conversar com ele, não tenho mágoa, não tenho ódio. Às vezes dá umas raivas, mas não o que eu sentia antigamente, que eu sentia muito ódio, muita mágoa dele. Hoje eu posso dizer que eu o amo, porque ele é o pai das minhas filhas. E eu sempre falo isso para a pastora Ana, que o único homem que eu amei foi o pai das minhas meninas. E amei mesmo, e queria mesmo. E a gente sempre conversa sobre isso. Que eu acredito que se ele fosse o mesmo homem do início, eu nunca havia me separado dele. Mas não foi, né? E a gente não sabe por quais razões, mas é isso. Tem coisas que não se explica. A gente vai viver e nunca vai ter uma explicação para tudo aquilo que a gente está vivendo. E pode ter certeza que foi algo que veio a agregar na sua vida, porque você teve 3 filhas maravilhosas, lindas, que fazem parte lá da igreja, né? E é muito, muito bonito, sabe? Alessandra, você já teve alguma experiência sobrenatural, alguma conexão cristã assim, que você não soube explicar exatamente como aconteceu? Na verdade, assim, as minhas experiências com Deus foi na igreja tradicional. E recentemente eu tive uma também, onde eu estava orando e Deus me mostrava cadeias. Deus me mostrava um baú com correntes e cadeados. E à medida que os irmãos estavam orando, eu vi essas correntes, esses cadeados quebrando. E eu não entendia o que era. E depois, à frente, o Senhor me mostrou o que era. Eu fui rejeitada pelo meu pai. Quando a minha mãe estava grávida, eu fui rejeitada. E eu não conseguia sentir o amor das pessoas. Então eu fazia de tudo para me aparecer. Eu vestia a minha roupa do lado ao avesso, eu era muito violenta. Eu batia muito nas pessoas para chamar a atenção da minha família, da minha mãe, por conta de amor. A minha mãe sempre nos amou muito e sempre demonstrou muito amor por nós. O meu pai nem tanto, mas essa primeira experiência que eu tive com Deus foi transformadora, foi arrebatadora para mim. E eu nunca me esqueci dessa experiência. E eu nunca fui pro mundo. Eu nunca fui me prostituir, nunca fui de bebedeira, sabe? Dessas coisas assim, que destrói o nosso corpo, que destrói a nossa vida. Eu nunca fui, porque eu sempre tive autoridades que me ensinou muito a palavra, de sempre lembrar da palavra, para não me desviar de Deus. E por mais que eu estava no meio tradicional, mas todos sabiam e me amavam por isso. Mas eu não conseguia sentir esse amor deles. Então o Senhor me mostrou o porquê, que foi mediante a rejeição do meu pai desde quando a minha mãe estava grávida. Então isso para mim foi maravilhoso. E eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, apesar da rejeição, apesar das dores, eu sempre fui muito amorosa com todos. E eu não entendia porque eu não conseguia sentir o amor que as pessoas me davam. Então o Senhor foi a minha primeira experiência, a minha primeira conexão viva e assim transformadora com Deus. Foi essa a primeira experiência. Sim, ai que bacana. E eu digo que você transborda amor. Pelo que eu vivo com vocês lá dentro da igreja, quando você dá uma palavra, faz a abertura de um culto, a gente sente de verdade que é Deus ali, Deus falando conosco, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Sim. Eu sempre pedi isso para Ele. Que eu possa realmente, independente das dores que a gente vive e das experiências ruins que nós vivemos, não é sobre o outro, é sobre você. Então, se você tem amor, você tem que transbordar amor. E não importa se as pessoas vão fazer coisas boas ou ruins a você. Não, você não tem que mudar pelo que fazem a você. É você e pronto. Sim, é sobre isso, exatamente. E, Alessandra, falando ainda de transbordo, de amor, né, e dessa vivência que nós temos na igreja, e o cargo da diaconia? Como você recebeu essa missão, né? Na verdade,
Para mim é muito complicado ter cargos. Na tradicional você chegou a ter algum? Na tradicional eu fazia parte de todos os ministérios, do teatro, do coral, do Ministério de Louvor. Eu tinha uma banda só de mulheres, onde eu era ministra de louvor, onde eu tocava violão e tudo. Ministrar a palavra eu nunca ministrei, mas eu nunca eu nunca fui líder de um ministério. Então eu sempre falo para ela, eu não sei ser líder, mas a Ana falou que eu sei. Mas eu não sei ser líder. Na minha cabecinha eu não sei ser líder. E quando o bispo me separou, né, que desceu o óleo sobre a minha cabeça, me assustou, porque eu não me imaginava. E eu até brinco com ele, eu falo, eu não gosto desse nome, parece uma agonia. Eu brinco com ele sobre isso. Mas eu venho tendo uma gradativa depois disso. Eu sinto que eu tenho crescido espiritualmente, mais do que antes. Não por estar no meio inclusivo. Primeiramente porque eu me aceito agora. Antigamente eu não me aceitava. Mas espiritualmente falando, eu sinto eu crescendo depois dessa unção, né, derramada sobre a minha cabeça. Então eu me vejo crescendo, evoluindo na presença de Deus. E eu sempre fui muito ativa nas coisas de Deus. Eu sempre fui para a rua, a gente sempre acolheu os moradores de rua, e independente de ser morador de rua ou não, tem pessoas que estão mais quebradas do que eles. Então a gente sempre acolheu, eu sempre acolhi. Então, no meu coração, na minha casa eu sempre acolhi. Então eu sempre fui muito voltada para o amor, para demonstrar o amor no Evangelho. Porque muitas vezes a gente é muito condenado, muitas vezes as pessoas nos condenavam por conta da nossa homossexualidade, mas eu nunca via isso. Eu falava assim, eu sou amada, eu sou respeitada por um Deus que me ama, independente da minha escolha. Mas é claro que a gente sempre busca fazer o certo, sempre o correto. E com as coisas de Deus, precisa ser assim. Então essa minha gradativa, eu acredito que é pelo amor que eu tenho pelas coisas de Deus, por Deus e pelo meu próximo. Eu acredito que se eu amar você, fica mais fácil para eu fazer as coisas do Senhor. Eu amar a Deus, fica muito mais fácil a gente fazer a obra. A gente demonstrar amor, não só demonstrar, mas realmente sentir amor naquilo que a gente faz. Então eu acredito que a minha evolutiva com Cristo, depois de derramar o óleo sobre a minha cabeça, tem sido cada dia mais, né? Eu sinto isso. A pastora Ana até fala isso, que ela gostaria que eu voltasse como eu era antes, porque eu era muito mais ativa. Mas eu não quero ser como antes, eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor, não que os outros, mas que eu mesma. Eu preciso ser melhor que eu mesma, para mim mesma, né? Para o reino, para as coisas de Deus, para o meu irmão. Sim, é verdade. É gradualidade, né? É um processo que todos passam, né? Quando entram dentro da casa do Senhor e que tem esse chamado, essa unção, né? Ainda falando sobre cargos, como você olha o pastorado? Pastorado? Mas em você, tipo, em a sua mim, visão. Em mim? Uhum. O pastorado é uma responsabilidade muito grande, porque você vai ensinar pessoas sobre o amor do Senhor. Então você não pode ter nenhuma barreira, porque vai vir até você pessoas de todos os tipos. E você tem que estar preparado, você precisa estar preparado para acolher todos os tipos e conseguir ensinar a todos eles, com as suas diferenças. Eu tenho a minha característica, o JP tem a característica dele. E o Senhor, e eu acredito que só o Senhor pode ensinar isso para um pastor. Eu consegui absorver e eu consegui ensinar diferentes
características de pessoa, diferente conduta. Por exemplo, você é muito fácil de lidar. Sim. Tem pessoas que não são tão fáceis de lidar. Precisa de um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de colo. Tem pessoas que preferem um colo. E o Senhor trabalha daquela forma. Sim. Tem pessoas que não, querem no soco na voadora. Verdade. É assim que Deus trabalha. Né? Tem pessoas que o Senhor é mais duro. E eu não sei se eu consigo ser dura com uma pessoa. E eu acho que até consigo. Mas é o Senhor que vai me ensinar. Um dia, se o Senhor decidir a descer o óleo sobre a minha cabeça para um pastorado, eu creio que antes disso ele me ensine, ou na caminhada mesmo ele me ensine a como ser uma pastora de excelência para todas as tribos. Né? Vamos falar assim, porque há tribos e tribos. Desde o mais calmo ao mais estressado. Então, eu acredito que o Senhor vai colocar em mim tudo isso. O sentido do mais calmo e o sentido do mais estressado. Então, Ele vai me conduzir em todos os caminhos. Porque não é fácil conduzir ovelhas, né? Não mesmo. Não é fácil. Tem uns muito rebeldes, outros muito zen, que precisam de um chacoalhão. Mas eu acredito que o Senhor, trazendo isso para minha vida, trazendo o ministério de pastoral para minha vida, Ele vai me ensinar tudo isso. Antes ou durante o processo, não sei. Sim. Mas é uma coisa que eu não busco. Se eu falar para você que eu busco. Eu acredito que ninguém busca. Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser bispo. Eu acredito que ninguém busque sobre isso. O Senhor falar, você é capaz, então você o óleo sobre a sua cabeça. Ele vai preparando, né? A cada caminhar, a gente pode falar assim. Sim. E, Alessandra, eu queria fazer uma pergunta agora voltando um pouco para as igrejas tradicionais. Você acha que falta algo nas igrejas tradicionais para elas serem mais inclusivas? Eu não digo só das pessoas LGBT, mas das pessoas em si, as pessoas que precisam de oração, de palavras. Você acha que falta? Eu acredito... Eu não sei se... Eu vou usar esse termo, mas assim, eu acredito que falta mais amor. Porque, pelo menos era o que eu via, eles têm muito amor para quem segue a mesma linha de pensamento e entendimento que eles. Mas quando nós fugimos daquilo, falta um pouquinho mais de amor. Falta muita empatia. Porque muitos falam da boca para fora, eu sinto a tua dor. Eu sinto a tua dor. Não sente. Não sente. Eu vou dizer por experiência, porque quando eu me separei do pai das minhas meninas, eu queria ter sido olhada com amor. Eu queria. Mas ninguém veio. Quando eu me assumi, ninguém veio orar por mim. Olha, eu vim orar por você, pela sua decisão. E minto, porque uma pessoa veio. O nome dela é Pastora Poliana. E ela era de um ministério, eu não vou me lembrar do ministério que eu até fui alguns meses. E até hoje ela fala comigo. E ela é de uma igreja tradicional. Mas do meu ministério, muitos se afastou. Até hoje, se eu mando uma mensagem, meio que ignoram. É como se eu não tivesse em Deus. É como se eu não tivesse Deus e nem estivesse em Deus. Então, falta empatia. De entender que eu vou trazer para mim. De entender que eu tive um casamento, que eu tentei por 15 anos, mas que não era aquilo. Que uma mulher, ela não pode se submeter a abusos psicológicos, emocionais e nem sexuais. E ela é salva porque está num casamento hétero. Então, eu não entendo essa visão. E eu acredito que o que falta é empatia. Realmente se colocar no lugar do outro e se colocar na dor do outro. E isso não acontece. E eu não vou generalizar. Porque muitos dentro do ministério tradicional olham para você com amor. Eu tenho muitos amigos que falam, eu amo você, eu amo a Ana, eu amo essa vida que vocês vivem. E a prestação de contas é para Deus. Não é para mim, né? Não é para o homem, é para Deus. E então eu sempre falei, na minha oração com Deus, quando eu fui me assumir,
Eu falei para o Senhor, a minha prestação de contas é a Ti. A minha adoração é para Ti. Eu estando em um casamento hétero ou estando em um casamento homoafetivo, eu sempre vou adorar a Deus. A minha adoração sempre, eu sempre vou querer falar do amor de Deus. Eu sempre vou querer salvar, entre aspas, uma vida de um abismo. Eu sempre vou falar de Jesus. E a única pessoa que pode me impedir isso sou eu mesma. Não é um tradicional e não é um homem afetivo que pode dizer o que eu posso e o que eu não posso. É Deus falar para mim o que eu posso e o que eu não posso. E eu mesma me limito o que eu posso e o que eu não posso. Eu posso sentir a presença de Deus sendo casada com uma mulher? Eu posso. Quem vai impedir isso? Eu mesma. Porque é eu que vou me abrir para o Senhor. Né? Se eu não me abrir, não vai acontecer. É verdade. E assim, a gente não consegue esconder nada de Deus, né? Não. Certamente esse tempo que você viveu renegando, né, a sua vontade, né, o seu verdadeiro amor, com certeza Deus já olhava e falava, não é isso que eu quero para sua vida. Sim. Né? Certamente foi assim que Deus agiu na sua vida. Foi assim que eu entendi também. Eu falei assim, não é possível que o Senhor queira que eu viva essa agonia, né? Porque para mim era uma agonia. E eu falei, então é isso. E hoje eu sou muito feliz, extremamente feliz. No meu casamento com a Ana, com as minhas meninas. Então, assim, coisas que eu não vivi no meu casamento tradicional, eu vivo com a Ana, vivo com as minhas filhas, vivo diante de Deus. Experiências incríveis diante de Deus, né? Através da minha família, que é muito abençoada. Pode ter certeza que transborda amor na sua Amém. família, né? Com tudo que a gente vive. Né? E agora, indo para o caminho dos inclusivos, você acha que na igreja inclusiva também tem acepção de pessoas? Tem muita acepção, muita acepção. Na verdade, assim, nós viemos de uns pensamentos onde eu, por exemplo, eu vim de um pensamento onde como que fala? Tem os trans, tem as lésbicas, tem os homossexuais, e tem bi, e tem toda essa bagagem que eu particularmente não entendo muito. São N letrinhas. Muitas letras, e eu não entendo. Eu entendo que eu sou uma mulher, que eu gosto de uma mulher. Eu entendo isso. As outras, eu mesma, eu ainda estou entendendo. Então, mas muitas vezes na nossa própria cabeça tem umas barreiras. Então você, eu mesma muitas vezes eu me choco com algumas informações do meio inclusivo. Então assim, se é para incluir, igual mesmo ontem no culto, se é para incluir todo mundo. Mas tem que começar por nós. E eu vou dizer por mim. Tem que começar por mim, tem que começar pela Alessandra. De entender que aquela pessoa é diferente de mim. O entendimento dela é diferente. E tá tudo bem. Então eu preciso respeitá-la e recebê-la com amor. Independente de qual letra ela vai se encaixar. Sim, sem eu dúvida. me encaixo na lésbica. Eu sou lésbica. Então eu me encaixo aqui. Aonde é que o Jota se encaixa? Aonde que o meu irmão se encaixa? Então, eu preciso entender que ele se encaixa em outra letrinha. E eu preciso respeitá-lo. E eu preciso amá-lo. Porque na Bíblia fala que a única coisa que nós temos que dever um ao outro é o amor. Então, nós estamos muito devedores. Porque nós vemos estereótipos e esquecemos de amar. Quem a pessoa é. Quando nós conseguimos olhar uma pessoa com o olhar do Senhor, nós conseguimos amar além do estereótipo. Nós amamos o JP, não o estereótipo dele. Sim. E nós amamos o sacrifício que Cristo fez na cruz pelaquela pessoa, independente de onde ele se encaixe. Então, infelizmente, existe preconceito de entender, de saber. Eu não entendo as letrinhas, mas eu quero entender. Mas antes de entender, independente de eu entender, eu tenho que amar. Também. Sim. É verdade.
Bom, Alessandra, esse primeiro encontro ele já está quase se encerrando, né? Mas eu gostaria que você falasse para o público alguma coisa, algo que dentro de você você enxerga e que de repente você queira passar para essas pessoas que não se veem incluídas. Né? Eu gostaria que você falasse diretamente ao público. Na verdade, assim, eu quero que vocês entendam que independente da sua escolha, o Senhor ama você. Eu me sentia uma aberração. Tantos anos de ministério, tantos anos de evangelho, e eu me sentia uma aberração. Porque eu não me aceitava. Primeiramente, nós temos que nos aceitar. Então, se aceitem, para que o outro possa te aceitar. Quando você se aceita, quando você ama você como você é, as coisas fluem. E depois que eu me aceitei, as coisas fluíram. E eu entendi que o Senhor ia me usar, ia me amar dessa forma que eu sou. Um dia o Senhor falou para mim: eu amo você e vou usar você da forma que você é. E eu entendi e aceitei. Então você só precisa se aceitar e absorver o amor do Senhor, porque muitas vezes nós não absorvemos, porque nós achamos que somos aberrações, e nós não somos aberrações, porque antes, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele sabia quem nós éramos, o que iríamos fazer, de quem iríamos gostar. O Senhor sabia. Então, se Ele permitiu que você viesse ao mundo, Ele já sabia de tudo. E se ele mesmo achasse que você não era um plano dele, Ele tiraria. Ele não permitiria que você viesse à vida. E Ele não fez isso. Ele te trouxe aqui para viver uma vida de excelência, de felicidade. Porque assim você merece sim ser feliz. E não deixe que o outro fale isso sobre você. É o que Deus pensa. É o que você pensa sobre você mesmo. E é isso. Primeiro o agir de Deus, sempre, né? Alessandra, tem alguma coisa que eu não perguntei, algo que você queira também falar para as pessoas que estão nos assistindo? Não. Deixar uma consideração final, talvez? Não tem algo assim. Então não tem problema. Eu quero agradecer de verdade por você ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada. Pode ter certeza que Deus tem muitos planos para você, muitos Amém. dons. E isso é a sua caminhada só começou. Amém. Pode ter certeza disso. Amém. E você que está assistindo o nosso programa, por favor, dê o like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do canal, para que a gente possa ter essas conversas e a gente possa continuar esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês.